Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Isso é uma coisa que eu falo sempre quando eu estou evangelizando. Mas é sempre a escolha. Você precisa fazer uma escolha. E às vezes eu me pergunto, eu sempre falo isso, né? Quando eu vou para casa tem dois caminhos. E eu sempre uso porque eu nunca é o mesmo taxista, né? Então eu posso usar a mesma historinha, porque cada hora é um. Você pode pegar esse caminho ou outro caminho. Mas no céu só tem um caminho. E a escolha quem faz é você. Agora tem uma coisa, tem que ser aqui na terra. Depois que você partir não tem mais jeito não. A chance é aqui na terra. Faça a melhor escolha. Deus te abençoe. Estou saindo, já chegou. Entendeu? Então, irmãos, nós temos que aproveitar as oportunidades. A nossa missão aqui na terra é evangelizar. Mas nós estamos falando do dom ministerial de mestre. Vamos caminhar? A pergunta é: qual foi o resultado do ensino dado pelo pastor Barnabé e pelo mestre Paulo? Aquelas pessoas passaram a ficar parecidas com Cristo. O trabalho do mestre é fazer do crente um discípulo de Jesus. Isso. Então, por isso que Deus levanta mestres no meio do povo, para ensinar a palavra. Agora, o pastor também, nós vamos ver aí na frente, ele também é apto para ensinar. O pastor, ele tem uma função múltipla, ele faz muitas coisas, né? Inclusive ensinar. Pode passar. Havia mestres em Antioquia. Deus havia preparado homens para ensinar na igreja de Antioquia. O ministério de mestre ou doutor. Então, em Antioquia também tinha mestres, né? E hoje, como nós precisamos, né, irmãos, desses ministérios na igreja? Como precisamos, como a igreja está doente. No outro dia, por acaso, eu assisti 2 minutos só. Um pastor pregando uma comida estragada. Eu disse, eu não acredito no que eu estou ouvindo. Ele estava dizendo que, por exemplo, se você é uma pessoa, ele deu um exemplo, uma pessoa fraca, que se sente sempre para baixo, então o Espírito Santo, aí ele começa dizendo que ele orou numa língua estranha. E aí você tem que orar naquela língua estranha, que você estará dando autorização ao Espírito Santo para te sondar. Ouve isso. E aí o Espírito Santo vai e sonda lá a sua mente, seu coração, e vê qual é a falha que está em você, e daí ele vai buscar lá no passado, em um personagem bíblico, e ele pega aquilo e transfere para a sua vida. Olha isso. Como é que pode isso, irmãos? E o povo estava correspondendo ao que ele estava ensinando, o pessoal vibrando, né? Uma comida estragada, totalmente antibíblica. E é assim que a gente está vivendo. Cada dia, é por isso que quando eu pego alguém para evangelizar, falo mesmo, tem muito pastor picareta, mas tem um pastor verdadeiro, pastor chamado por Deus, que está pregando a palavra de Deus. Tem muito pastor que está roubando, tem sim. Eu não digo que não é verdade, pelo contrário, tem sim, mas tem aquele que está vivendo uma vida íntegra. Então, irmão, nós precisamos do quê? Conhecer a palavra. Nada melhor do que ter um mestre, né? Deus levanta mestre no meio do seu povo para ensinar a palavra. Tem o dom da palavra. Da mesma forma como o pastor é escolhido por Deus, porque quem escolhe o ministério é o Senhor, o dom ministerial de mestre também. Quem dá o dom é o Senhor. Então, estou lembrando que eu ouvi um comentário dos pastores dizendo que o mestre, o ministério de mestre, né, muitas vezes a liderança da igreja escolhe, por exemplo, um universitário. Porque ele é um universitário, então ele vai dar aula na escola bíblica dominical. Ele é um universitário, mas ele não tem o chamado do Senhor. Ele não recebeu o dom que o Senhor concede, né? Então ele foi escolhido pelo homem. Então não é pelo fato dele ser intelectual, ter uma formação acadêmica, que ele tem o dom. Ele não tem. Está entendendo, irmãos? Quem dá o dom é o Senhor. De repente você está me ouvindo aí em casa, né? O Senhor já tem te dado esse dom. Nós vamos ver daqui para frente. Você recebe o dom, mas você tem que fazer.
parte, ou seja, estudar, 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 estudar muito, não é pouco não. Vamos passar. Você quer que leia 3 anos? Não, vamos passar. Voltemos à palavra. Sim. Romanos 12, 6, 7 diz o seguinte: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ok, então, aonde que nós encontramos sobre os dons ministeriais? Nós já aprendemos em Efésios 4:11 e a outra referência bíblica lá em Romanos 12, não é isso? 7. Isso, que fala que o Senhor concede, então, o dom de ensino. Pode passar. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, dedique-se ao seu ensino. Olha só, aquele que recebe o dom ministerial do ensino, de mestre, ele tem que estudar, irmãos. Não é porque ele recebeu o dom, eu tenho o dom, e aí eu vou ensinar. Não é assim. Quem recebe o dom, recebe uma capacitação espiritual. Mas aquele que tem um chamado para o ensino, ele tem que se preparar, ele tem que estudar. Quantos livros tem ali? Ele tem que estudar muito, irmãos. Ele tem que se dedicar. Não pode ser de qualquer jeito. Se eu vou estudar, se eu vou dar aula domingo que vem, desde segunda, ou melhor, do próximo domingo, segunda-feira eu já começo a estudar, já começo a ler a revista, aí leio as referências bíblicas, aí eu ouço outro pastor pregando, e ouço outro pastor pregando, e volto e faço o meu próprio estudo, e vai estudando, e vai estudando, e vai estudando, e tem que estudar muito, irmãos. Como diz a palavra, esmere-se em fazer, tem que ter dedicação. Não apenas o mestre, mas o pastor também. E a gente vê com muita frequência o pastor vai pregar e ele não sabe o que vai pregar ainda. Eu prego na hora, o Senhor me dá. Não é assim. Aquele que tem chamado, foi escolhido pelo Senhor para fazer isso, aquela mensagem vai ficando no coração, vai queimando. Não é no dia, na hora. Tem que ter dedicação, zelo, amor, paixão. Né? E quem faz isso é o Espírito Santo. Quando ele escolhe alguém, quem sabe você já foi escolhido, o Senhor vai te dar um ministério. Aí você pensa assim, eu estou estudando dons de mestre, mas eu não sou mestre, eu não sou pastor, eu não sou evangelista. Todos nós, né, fomos chamados para a grande comissão para pregar o evangelho. Aí você está aprendendo sobre os dons ministeriais e está sendo despertado a pregar a palavra, a estudar a palavra. Não pense que é só a responsabilidade do mestre. Não. Você tem que pegar a sua Bíblia em casa e estudar. Não é responsabilidade só do evangelista ir lá fora trazer os pecadores. Não. Você tem que pregar, eu tenho que pregar. Como diz Paulo, né? Aproveitar as oportunidades, pregar a tempo e fora de tempo. Se não tem oportunidade, a gente cria, a gente inventa para poder falar de Jesus, porque as vidas estão partindo sem salvação. Pode passar. Vejamos as orientações do apóstolo Paulo a Timóteo. Isso é outra coisa. Mas nós estamos falando da palavra do Senhor, né? Estamos falando do estudo da palavra. Agora vamos ver também o que é que Paulo falou para Timóteo. Vamos lá. O exercício físico, corporal, para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, é útil. Ok, por que eu coloquei esse slide? Porque está dentro do contexto. Paulo já tem falado, vai falar ainda algumas referências no livro de Timóteo, e tem muita gente que nós sabemos, irmãos, que é assim, porque pode acontecer comigo, se eu não vigiar, pode acontecer com você, de passar uma semana e não estudar a palavra. Pode acontecer, porque cada vez mais nós estamos vivendo num mundo tão corrido, tão louco, que não se tem mais tempo para nada. Nós temos que priorizar aquilo que achamos que é importante. Ou então aquilo que a gente gosta mais é o que a gente faz, né? Então às vezes a pessoa, Paulo disse, o exercício, né, físico, corporal para pouco é proveitoso. Não quer dizer que não é para nada. Serve sim, né? Agora, eu não posso, por exemplo, gastar todo o meu tempo na academia e depois dizer assim, eu não tenho tempo de ler a palavra. Não dá tempo, porque depois que eu chego na academia, eu chego tão cansada, ainda tem a comida para fazer, a roupa para lavar, para passar, para cuidar da casa dos filhos. Aí de noite eu digo, deito, digo, Jesus, tem misericórdia.
né? Porque eu fui para a academia e fiquei cansada. Não é verdade, irmãos? Então, não quer dizer que você não tem que cuidar do seu corpo. Tem sim. Depois dos 40, 50, 60, 60, então, aí você tem que cuidar mesmo, porque senão nem levantar da cadeira já levanta com dificuldade. Temos que cuidar do nosso corpo também, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar do nosso corpo sim, mas não podemos então abrir mão, né, da palavra do Senhor. Nós estamos falando do ministério de mestre. Então, estamos exaltando a palavra do Senhor. Não podemos deixar de ler a palavra. Se você não tem tempo para ler a palavra, então não vai na academia. Tem que ter tempo, tem que ir na academia também, mas tem que ler a palavra também. Então, você tem que administrar melhor o seu tempo, porque todo mundo tem 24 horas, né? Todas as pessoas têm o mesmo tempo. Então nós temos que aprender a administrar o nosso tempo e priorizar as coisas mais excelentes, né? Então, se você prefere fazer a sua academia de manhã, né, mas que você separe um tempo precioso para estudar a palavra do Senhor. Vamos. Paulo continua dizendo: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Olha o que Paulo falou. Ao ensino. Olha o que Paulo falou. Paulo escreveu lá para a carta a Timóteo: enquanto eu não chego, Paulo, aplica-te à leitura da palavra. Essa mensagem não é muito popular, não é verdade? Essa não é muito popular. Mandar você ler a palavra, estudar a palavra, mas o Senhor vai falar para Josué: medita na palavra de dia e de noite. Para quê? Para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto está ali escrito no livro da lei. Então, Velho Testamento é nada, é a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra para você não ser destruído, para você não comer uma comida estragada, para você não fazer coisas que muita gente está fazendo, achando que é de Deus e não é. Então, Paulo disse para Timóteo o quê? O que ele disse? Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Ao ensino, à leitura. Cada cristão é responsável pela sua vida espiritual. Não pense, Deus levanta sim. Deus levanta pastores, evangelistas, profetas, mestres, tudo isso para edificar a igreja, aperfeiçoar os crentes e tudo mais, mas o pastor não está todo o tempo com você, não está, nem o mestre, né? Nós teríamos que ter reuniões todos os dias, mas sabemos que não é bem assim que funciona. A cada vez mais as reuniões estão mais vazias, as pessoas não têm tempo de vir à igreja, então você tem que se virar em casa, você tem que priorizar a sua vida espiritual, né? E ler a palavra do Senhor. Vamos. Muitos dizem, sem tempo para Deus. Não é verdade? Eu não tenho tempo. Mas eu não tenho tempo. Às vezes domingo também não tem tempo. Não tenho tempo. Não, é o que a gente ouve. Está correndo tanto, aí o Senhor vai, tira o espírito, acabou. Arranjou tempo? Aí vai encarar o reto juiz. Não tenho tempo. Mas quando ele tira o seu espírito, ele dá a vida e tira quando ele quer. Porque ele é soberano. Aí eu quero ver, já estou dizendo não tem tempo, quando ele te chamar não tem mais jeito. Então, trata de consertar a sua vida aqui na terra, porque depois que partir também não tem mais jeito. Não é verdade? Vamos lá. Você tem tempo para Deus? Então, uma pergunta para parar. Então, o estudo, a escola bíblica dominical é importante? Sim, porque a cada domingo você ouve as mesmas coisas. Porque a ovelha precisa ouvir sempre, né? Mas a palavra de Deus se renova. Nós temos falado assuntos diversos, mas todo domingo você é lembrado de que Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja é iminente. Nós estamos vivendo a última hora da igreja. Você precisa consertar a sua vida. Você não pode servir a dois senhores. Não dá. Não adianta frequentar a igreja e viver no pecado. Não dá. Isso prova que você nunca nasceu de novo. Só ouve, dá assim, assim de gente no meio do povo de Deus que precisa nascer de novo, ser liberto do pecado. E nós já aprendemos aqui nesta aula que a palavra de Deus é a palavra que nos liberta
liberta do pecado. Essa palavra, ela tem um poder sobrenatural. É um poder sobrenatural. Não adianta falar bonito, não adianta. Até porque esse poder da cruz, é o sangue de Jesus que nos limpa. Abre os nossos olhos, é a palavra de Deus que abre os nossos olhos espirituais. Amém? Vamos passar, mais rápido. Tão importante é a função do mestre na igreja, que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se para exercer tão nobre tarefa. Como seria maravilhoso, né? Se nós tivéssemos hoje, na mídia, nós temos visto, se nós tivéssemos mestres, incentivando o povo a estudar a palavra, ensinando a palavra, e o Espírito Santo estaria trabalhando e operando maravilhas. É o que nós temos falado todos os domingos. O que está faltando no povo de Deus? Poder, sinais, maravilhas, para que o ímpio veja e se converta e reconheça realmente existe um Deus que é todo poderoso, né? Não é religião que nós estamos falando, nós estamos falando do Deus que criou os céus e a terra. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Então é essa mensagem que nós precisamos levar ao pecador. Precisamos conhecer a palavra para que possamos ser mais parecidos com Cristo. Amém? Vamos passar. Jesus, o mestre por excelência. Sempre Jesus. Jesus foi o primeiro evangelista, né? Ele foi o primeiro apóstolo, ele foi enviado pelo Pai, né? Deus enviou o seu Filho, né? Então Jesus é sempre, né, o melhor, o maior. Então vamos lá. Amor, o mestre da Galileia. No ministério terreno de Jesus, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Jesus, o mestre por excelência. Diferente dos escribas, Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Isso. Então sempre fala do ensino. Jesus, ele pregava, mas ele também ensinava. Se já prestaram atenção nisso, sempre fala, Jesus pregava e ensinava. Pregava e ensinava. O ensino é fundamental no meio do povo de Deus. Precisamos, por isso que o pastor Antônio Gilberto diz, é urgente, é necessário o dom ministerial de mestre no meio do povo de Deus. Aliás, Deus não faz nada sem propósito. Isso é uma outra coisa que eu também venho sempre repetindo. Se Deus deu para a igreja, é porque é necessário. Deus não faz nada sem propósito. E você que está me ouvindo, se você existe, porque Deus tem um propósito na sua vida também, né? Na vida de cada cristão, né? Você não está aí por acaso. Deus tem um propósito. E ao longo dos estudos, Deus pode te dar um ministério, né? Quem sabe você vai receber um ministério de mestre, né? De pastor. E tanto que nós já temos falado, né? E às vezes você já tem assim no coração, e aí você vai começar a se preparar, vai começar a estudar. Seja ele, seja apóstolo, profeta, evangelista, mestre, todos precisamos conhecer a palavra. Então vai começando a estudar a palavra, toda semana, né? Estudar a palavra, meditar na palavra, conhecer a palavra, dominar a palavra, para que você possa falar com autoridade e pedir ao Senhor os dons espirituais. Nós precisamos dos dons espirituais. A igreja precisa se revestir, ser batizado com o Espírito Santo. Não pode continuar, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, não pode ficar conformado. Deus não vai te dar um ministério se você não é batizado com o Espírito Santo. Primeiro passo, ser salvo. Se você frequenta a igreja e não tem certeza de salvação, é porque não é salvo. Porque o salvo, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se você não tem essa certeza, então é porque não é. E aí é tão fácil, é só você reconhecer que é pecador, que o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica, e aí o Senhor te aceita, perdoa os seus pecados, Ele rasgou a cédula que era contra você, não é isso? E você tem então os seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida. E aí você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Temos falado isso sempre, amém, irmãos? Não temos? Então você não pode esquecer, você tem que buscar na sua casa, né? Você precisa gastar tempo, você precisa ter essa revelação de que você
velho, né? Que quando ele viajou, ele foi trabalhar nos Estados Unidos, e tinha tanta coisa maravilhosa que ele aprendeu, né? Que não podia fazer tudo o que ele queria. Então ele foi estabelecendo, eu preciso ou eu quero? Se você comprar tudo que você quer, não adianta nem você ir trabalhar lá, porque você vai torrar o dinheiro todo lá. Então, ao longo do tempo, ele foi passando esse pensamento para mim, né? Não que eu precisasse, não é isso, mas eu fui aprendendo e virou uma brincadeira, né? Você quer ou você precisa, né? Às vezes você tem 30 sapatos, você não precisa de 30. Às vezes você precisa só de 4, mas você tem 30. E interessante, engraçado, que ele me trouxe nos Estados Unidos, eu acho que uns 4 tênis. E aí, como não usava muito, eu coloquei numa caixa na caixa do sapato e mandei dentro do armário. E, para minha surpresa, eu mexendo agora nos tênis aí, agora esfriou no inverno, né? A sola do tênis tinha soltado. Eu fiquei, que é isso? 3 tênis com as solas soltas. E depois de alguém me disse que não podia guardar o sapateiro, eu procurei o sapateiro para colar os tênis. Tênis bom, a sola tudo solta. Mas não pode guardar na caixa, não pode guardar em lugar fechado. Eu não sabia. Então, eu precisava de 4 tênis? Claro que não, né? Mas ele comprou, tudo bem. Mas quantas vezes a gente compra coisas que não precisa? Então, voltando aqui à palavra, eu falei isso para dar o exemplo da palavra, irmãos. Eu estou querendo dizer que a palavra de Deus você precisa. Precisa. É questão de sobrevivência. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. A violência está aumentando, irmãos. Nós estamos vivendo os dias semelhantes aos dias de Noé. Tamanha violência. Deus olhou para a terra e a terra estava completamente contaminada pela violência e depravação do homem. Precisa falar mais? Você vai ver em todos os países. Você precisa ouvir as notícias para você interpretar de acordo com a palavra do Senhor. O Senhor tem uma contenda com os moradores da terra. Deus vai entrar em juízo sim. E nós precisamos buscar a presença do Senhor. Você precisa buscar a Deus. Precisa se alimentar da palavra. Vamos ver. Era impossível ouvir Jesus e ficar indiferente. Jesus transformava a consciência do acomodado e aquietava o coração perturbado. As pessoas que o ouviam só tinham 2 opções: amá-lo ou odiá-lo, love ou hate. Então, irmãos, é isso. Jesus continua fazendo isso hoje. Quem tem um coração pesado, não é verdade? É assim que eu vim para Jesus. Não tinha paz. Eu gostava de escrever, antes de me converter, que já tem quase 35 anos, como antigamente, naquela época, eu falava na fossa, né? Quando eu estava assim na fossa, gostava de escrever sozinha, né? E depois eu colocava assim, paz, queria paz. Mas eu não conhecia Jesus, não conhecia o príncipe da paz. Meu coração estava assim, ó. Até que eu conheci o príncipe da paz. Aí a paz inundou meu coração, né? Você sabe quando a culpa do pecado é removida e você sente aquela profunda paz, o Espírito de Deus? O Espírito Santo é uma revelação, irmãos. Então, essas coisas continuam. Jesus continua fazendo isso hoje. Então, a pessoa ama muito ou então odeia, né? Tem gente que você vai falar de Jesus, não quero não. É um direito que você tem, é um direito que você tem. É a escolha. Eu sempre, quando eu prego, eu sempre falo, é um direito que você tem. É uma escolha. Eu espero que você vá morar no céu comigo, né? Então, as pessoas o amavam a Jesus e se tornavam discípulos e caminhavam e aprendiam com Jesus e se tornavam cristãos, né? Parecidos com Cristo, o caráter de Cristo. Para isso, Senhor, concede à igreja os dons ministeriais, para que eu e você possamos ser edificados e edificados para sermos parecidos. E a igreja precisa comparar ao edifício. E vamos crescendo. A cada dia
dia chega uma pedra viva, que vai sendo colocada e o edifício, que somos nós, vai crescendo. Amém? Pode passar. Jesus e Nicodemos. Lê João 3, 1, 2. O encontro de Jesus com Nicodemos. Vamos ler Jesus, ou melhor dizendo, João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Então, você conhece, né, o encontro de Nicodemos com Jesus, né? Ele era um mestre de Nicodemos, doutor da lei, conhecia a lei, né? Mas não conhecia o Rei dos Reis, né? Não conhecia o verdadeiro Messias. Vamos lá. E ele teve um encontro com Jesus. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém. Então, ele sabia, né? Ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for contigo, né? Em outras palavras. Então, Nicodemos estava vendo que Jesus não era uma pessoa qualquer. Ele tinha uma coisa muito especial, né? E ele acabou se convertendo. E Jesus disse para ele: olha, não importa, Nicodemos, nascer de novo. Né? Então, a gente tem que pensar como nós precisamos pregar a palavra, irmãos. Quantas pessoas, você vê uma aglomeração assim, tipo assim, um show gospel, uma multidão pulando e cantando, e quantas pessoas estão assim, sem conhecer a Cristo, nunca nasceram de novo. As pessoas cantam as músicas, né, daquele artista, e cantam, mas nunca nasceram de novo. Jesus disse que tem que nascer de novo. E Nicodemos ainda pergunta: mas como eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Né? Jesus disse: olha, você tem que nascer do alto, nascer da água, nascer do Espírito, né? Então, quem sabe você está me ouvindo? Você que está aí me ouvindo, tem ouvido há tanto tempo, mas precisa nascer de novo. É uma revelação. Você tem que abrir seu coração e crer que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Amém. Vamos lá? O mestre da Galileia encontra com Nicodemos. Um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes no Novo Testamento. Amém, pode passar. O mestre, exemplo de humildade, João 13. Vamos ler? Glória a Deus. Um gesto de humildade. O que ele está fazendo ali mesmo, irmãos? Lavando os pés, não é isso? Glória a Deus. Aleluia. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Ele nos convida a fazer o mesmo. Lê João 13, de 13 a 15. Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Quais eram as duas opções de quem ouviu o mestre dos mestres? Love, hate, né? O amava, o odiava. E assim é hoje, né, irmãos? Não é verdade? Você já tem tido essa experiência de pregar a palavra do Senhor para alguém que não quer, que odeia Jesus? Né? Ou ama muito ou odeia, né? Então ele falou ali também do exemplo, né? Pode passar. O que Jesus fez a fim de ensinar acerca da humildade? O que ele fez, irmãos? Lavou os pés. Né? Então ele diz que nós temos que seguir o exemplo. Né? Vamos. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século, uma ordem de Jesus. Eu pode ler aqui no pequenininho? Pode ler. Determinou aos seus discípulos
ensinassem todas as nações. Ok, então agora nós estamos entrando em outro assunto, falando da necessidade, né, o ensino da palavra de Deus na igreja,